Eu confesso que até eu fui pego de surpresa com esse Exposed. Se tu assiste YouTube, provavelmente tu já viu o canal do Clone. E pra ser sincero mesmo, eu amava assistir o canal dele. Tanto que boa parte dos vídeos que ele fazia, mesmo sendo fake, eu assistia todos e acreditava que nem um bobão. Não é de hoje que o Clone é uma pessoa de índole bem questionável, a ponto de fazer conteúdos extremamente apelativos só pra ganhar dinheiro. Como por exemplo a saga de vídeos de Spirit Box que ele fez, onde ele teoricamente conversava com espíritos de famosos falecidos através de frequências de rádio. Ou então a trollagem do suicídio que ele fez com a namorada dele, que infelizmente vai ser o tema do vídeo de hoje. Na data que eu tô gravando esse áudio, no dia 1 de outubro de 2024, ela soltou um exposed de 10 minutos nas redes sociais dela sobre o Henrique, sobre como ele não é aquela pessoa boa que todo mundo acha que ele é. Se tu quer saber mais sobre esse caso, chega mais e bora pro vídeo. Como eu falei no início, não é de hoje que o Clone dá vários motivos pra gente duvidar do caráter dele. Eu mesmo já sabia disso, mas mesmo assim eu continuava assistindo o cara. Só que agora não dá mais, foi simplesmente a gota da água. No dia 27 de agosto, o Clone postou um vídeo no canal dele onde ele anunciava que tinha terminado com a namorada dele. De início, muita gente levou essa notícia na zoeira. Até porque, segundo o próprio Henrique, ele e a Carol terminaram 3 vezes ao longo do relacionamento deles. Então geral ficou naquela expectativa de que eles iam voltar ainda e eles só estavam mal resolvidos. Mas agora com esse exposed que a Carol soltou, a gente vê que o buraco é bem mais embaixo. A Carol começa o exposed falando que desde 2015 ela já vinha enfrentando várias traições do Henrique, mas ela nunca teve coragem de falar. Resumidamente, eu venho sendo traída pelo meu ex-namorado desde 2015, 2016. Nunca tive coragem de falar porque eu fui moldada a acreditar que tudo isso era culpa minha. Eu achava que o fato de eu ser traída constantemente era culpa minha, porque eu não dava atenção, eu não dava carinho, eu não dava amor, ou eu procurava, porque o fato de eu encontrar significa que eu procurei, porque procura acha. Logo após isso, ela falou que em 2020 ela sofreu a primeira agressão física de fato, onde o Henrique simplesmente empurrou a mina da escada e depois disso ela resolveu se mudar pra conseguir ficar mais de boa. Em 2020 eu saí de casa, tinha acontecido a primeira agressão, eu fui empurrada da escada. Eu fiquei com um trauma absurdo e eu desenvolvi um medo dele. E, consequentemente, fez com que eu me mudasse e fosse morar em São Paulo. Em 2020, a primeira vez. Acabou que ela não aguentou ficar longe do namorado, até porque mesmo ele sendo um cuzão, é um relacionamento que naquela altura tinha 6 anos e era difícil superar. No mesmo ano em que eles voltaram, a Carol descobriu uma traição da parte dele e o cara não fez nem questão de pedir desculpas. Pois a minha dependência emocional e tudo me fez voltar. E eu achava que ia ficar tudo bem e que ia dar tudo certo. Em 2021, ele tava se relacionando com outra pessoa enquanto a gente tava junto. E ele disse que era responsabilidade minha reconquistar ele, porque ele tava confuso, ele não sabia se ele me queria ou queria ela. Um pouco depois disso, a Carol relata que ela saiu pra passear e acabou encontrando um amigo que ela não via já tinha um tempo. Só que o Henrique sempre foi cismado com esse amigo dela. E como a vida faz de tudo pra você se fuder, o cara descobriu e, segundo a Carol, o Henrique tentou matar ela a ponto dela ter que chamar a polícia pra ele. Nesse meio tempo, em março, eu acho, eu fui pra São Paulo um dia que eu não tava bem. Eu só fui pra passear, porque eu adoro passear na Avenida Paulista, 25 de março, enfim, coisas que me distraem. E eu encontrei um amigo meu antigo, que ele nunca gostou, e a gente simplesmente conversou. Eu só fui desabafar, basicamente, sobre tudo que eu passava, porque esse meu amigo e muitos outros amigos sabiam de tudo que eu passava. Eram as únicas pessoas que sabiam disso. Eu acabei gravando um vídeo dele, assim, pra mandar pros meus amigos. Eu nem sei por que eu gravei esse vídeo, mas esse vídeo ficou no meu telefone e eu não falei pro Henrique que eu encontrei essa pessoa em São Paulo pro almoço. E depois de um tempo, o Henrique encontrou esse vídeo no meu telefone e aí foi a primeira agressão mais severa, assim, a primeira tentativa de... Mas foi traumático o suficiente a ponto de eu ter que chamar a polícia, porque eu tinha certeza que eu ia morrer. Ele ligar pra mãe dele falando: vem pra Curitiba que eu vou matar a Carol. Após essa agressão, a Carol de novo decidiu ir embora pra São Paulo. Ela inclusive falou nos stories dela que ela chegou a se relacionar com outra pessoa enquanto eles davam tempo. Mas de novo ela decidiu voltar ao relacionamento porque dessa vez ela achou que daria tudo certo. Fui embora pra São Paulo, morei em São Paulo lá por não sei quantos meses, em 2021. E acabei voltando de novo pra Curitiba porque eu achei que tudo ia se resolver.
me relacionei com uma outra pessoa quando eu morava sozinha em São Paulo, que eu tava solteira. E por mais que eu estivesse ainda tentando reaver minha relação com o meu ex-namorado, eu tive uma relação com outra pessoa, mas enfim, se vocês quiserem me julgar por isso, eu entendo, eu aceito que eu errei também, mas eu não tô aqui só pra apontar o dedo pro outro, eu assumo o que eu fiz também. E desde quando ela voltou até agora, em 2024, ela falou que não mudou muita coisa e que praticamente continuava uma merda estar do lado dele. E após isso ela confessa que mandou mensagens pra algumas pessoas e que ela não deveria ter mandado, porque segundo ela o relacionamento ainda não tinha terminado de fato. Conversei realmente com algumas pessoas agora, em 2024, no início do ano, no meio do ano mais ou menos, mensagens que eu confesso não deveria ter mandado, porque eu ainda assim estava num relacionamento, fadado ao fracasso, como sempre, mas enfim. Nossa, tá muito barulho. Então, ele falou que vai expor esses prints de conversas. Então, sim, existem conversas, existem mensagens que eu mandei pra pessoas elogiando voz de um, porque eu achei assim, não vou me justificar, eu tô errada, eu sei disso, enfim. Isso eu de fato achei errado pra caralho, mas é aquela coisa, né? O cara fazia umas merdas bem piores, então basicamente foda-se. Segundo a Carol, eles tiveram mais brigas e o argumento do clone era simplesmente expulsar ela de casa, falando que a casa era dele e que se ela não gostou ela podia ir embora. Até que um dia de fato ela foi. Depois disso, a gente teve mais umas discussões, mais umas brigas e sempre o argumento era, então vai embora da minha casa, vai embora da minha casa. E eu falei, então tá bom. Num domingo eu falei pra ele, a gente tava almoçando, ele falou, então vai embora, vai embora. Eu falei, então tá bom, é isso que você quer, então tá bom. Eu liguei pro meu pai pra me ajudar, porque ele é a única pessoa da minha família que mora aqui na minha cidade, né? Minha mãe tá morando em outro estado. E o meu pai me ajudou, foi buscar minhas coisas, e nisso o mundo dele desabou, do meu ex-namorado, o mundo dele desabou, ele não parava de chorar, pedindo pra eu ficar, e eu falava que, honestamente, a minha vontade era vir pra cá pra tudo se resolver. Eu acho, não sei, que o problema sempre fui eu, e que a culpa de tudo realmente é minha, e que os meus traumas e as minhas coisas faziam com que o nosso relacionamento não desse certo. Após algumas semanas depois dela ir embora da casa do Henrique, ela falou que ele chegou aonde ela estava morando e começou a ameaçar ela. Ela acabou cedendo e abriu a porta pro cara entrar. Já fazia umas 2, 3 semanas que eu tava aqui. Ele veio aqui no meu apartamento, me pediu pra abrir a porta, o portão, né, no caso. Eu falei que não ia abrir, ele conseguiu que algum vizinho abrisse, veio na minha porta e começou de ameaça, falando que se eu não abrisse a porta, ele iria queimar as minhas coisas que ainda estavam na casa dele. Após uma conversa que aparentemente não deu em porra nenhuma, o Henrique ameaçou levar a cachorrinha que a Carol tem embora da casa dela. E após ela não deixar o Henrique levar a bichinha embora, o Henrique tomou vários pertences dela, como a carteira e os remédios que ela toma. Eu abri a porta, nisso a gente conversou e eu disse pra ele que eu realmente não queria mais, que não fazia sentido, que eu tava me sentindo bem aqui, querendo ou não, e não achava que ia dar certo. E ele não aceitou isso. Ele quis pegar minha cachorra. Eu tenho 2 cachorras, né, atualmente, mas a única que tava aqui na hora era a Pipoca, era a menorzinha. Eu sou extremamente apegada na Pipoca. Ele falou, então a Pipoca é minha. Eu falei, não, eu peguei ela no colo. E ele falou, então, se você não vai me dar pipoca, eu vou pegar tudo que você precisa. Então ele pegou minha carteira, pegou minha chave da casa dele, pegou meus remédios, que eu tomo remédio controlado. Até que ela resolveu ligar pra polícia, mas o Henrique tomou o celular da mão dela e ainda deu um mata-leão nela. Eu liguei pra polícia, falei que eu queria ajuda porque o meu ex-namorado estava na minha casa. Ele disse que não ia sair, mas ao mesmo tempo ele disse que ele não ia me devolver minhas coisas. E eu só consegui passar metade do endereço pro policial, porque ele tomou o telefone da minha mão e me deu um mata-leão. Esse mata-leão, ele deslocou aqui e machucou o meu pescoço. E eu passei 30 minutos com isso aqui deslocado, gritando de dor, e a única coisa que eu escutava era, por favor, não morre, senão eu vou ser preso. Quando eles terminaram, o Henrique começou a namorar uma amiga dele que ajudava ele com os vídeos. E mesmo o Henrique já envolvido com outra pessoa, o cara se humilhou pra conseguir voltar com a ex. Recentemente eu descobri também que ele já tá namorando a amiga que ajudava ele com os vídeos.
mesmo dizendo que me ama, dizendo que queria se acertar comigo, que a gente deveria voltar, e falando isso até ontem. Isso chega a ser de uma filha da putice sem tamanho. O cara simplesmente jogou a mina que ele começou a namorar no lixo, como se não fosse nada. Após esse exposed, a Carol soltou alguns stories com denúncias e boletins de ocorrência que ela havia feito. Inclusive, um desses stories é uma print absurdamente pesada quando o Henrique bateu nela. E ela resolveu ir no médico com medo de ter quebrado alguma parte do corpo. E quando ela falou que foi só uma dor, o cara ainda levou a situação na brincadeira e falou sobre uma possível próxima vez. Eu acho que isso era uma das coisas que eu menos imaginava ver na vida. Quem via os vídeos que os dois apareciam juntos nem poderia imaginar que isso ia acontecer algum dia. Mesmo após as várias bostas que ele tinha feito no canal dele, eu continuei dando apoio pro cara. Mas essa de fato não deu pra tancar, e se tu tanca, tu tem que morrer, papo 10 mesmo. Pra finalizar, eu desejo todo o apoio e força pra Carol, porque ela é uma pessoa incrível que não merecia passar por isso. E que algum dia ela possa ficar bem e superar esses traumas. Enquanto eu dormi, o Clone postou um vídeo às 4 horas da madrugada para explicar o lado dele da história. Então bora analisar o vídeo e tentar tirar uma conclusão dessa história. O vídeo já começa com o Clone falando de imediato que não agrediu fisicamente nenhuma vez a Carol. Após isso, ele alega que ela está com ciúmes e por isso ela tá fazendo toda essa treta. Gente, eu não bati na Carol, tá? Eu não sei porque ela tá fazendo isso, talvez porque eu esteja tentando seguir minha vida, mas as agressões que houve foram apenas verbais. Sobre a polícia, eu fui na casa dela e pedi pra conversar com ela. Ela não quis descer e falou que se eu não saísse da frente da casa dela, ela ia chamar a polícia. Foi por isso que a polícia apareceu lá. O boletim de ocorrência foi disso. Então, por favor, eu não sei porque a Carol tá fazendo isso, mas não houve agressão. E ela tá desse jeito porque ela tá com ciúme e ela tá usando uma terceira pessoa pra tentar, talvez, deixar o caso maior. Sobre aquele mata-leão que a Carol falou que sofreu, o Henrique admitiu sim ter dado mata-leão nela, mas porque ela estava totalmente desesperada e descontrolada. E toda vez que ela me ameaçava, ela travava as unhas em mim. Sobre o mata-leão, como que você segura uma pessoa? Por trás e aqui. Quando ela tá desesperada, socando tudo, sem controle. Então tem muitas coisas que estão sendo postas contra mim de uma maneira totalmente errada, tá? Ele disse também que se sentia muito incomodado porque a Carol dava mais atenção pros amigos dela do que pra família, que no caso é o Henrique. Ele também fala que chegou a ver vários indícios de traição da parte da Carol. E um desses indícios foi a Carol esconder o celular pra ele não ver algumas coisas suspeitas que tinha lá. Até que uma hora o Henrique pegou o celular à força e achou uma foto de um mano no apartamento que a Carol morou durante aquele término em 2020. Em 2019, quando eu morava com ela, na verdade eu acho que foi um dos melhores momentos da nossa vida, porque foi o começo de tudo, né? De tudo eu falo de morar juntos. Por conta do que aconteceu em 2014, acabou com que quando eu ia deitar na cama, ela ficava rindo e conversando com os amigos, era 2, 3 horas da manhã e não queria saber da minha presença. E o que, para um homem, isso, tipo assim, é totalmente triste uma mulher preferir outras pessoas, e tudo bem você ter os seus amigos, mas a preferência eram eles e não a família, o casal. A partir desses dias de 2019 em diante, foi começando a ter um pouco mais de recorrência em relação a esses jogos online, esses vícios, porque ela preferiu o jogo do que a mim. O que aconteceu foi que ela voltou em 2021 e a gente estava num bar. E ela estava digitando alguma coisa e eu vi um meme que eu não tinha entendido e era um meme um pouco suspeito. Eu falei, o que é isso aí? Ela escondeu, não quis falar nada. Eu fiquei com raiva na hora, falei, pedi licença para meus amigos, a gente foi para casa. Chegando em casa, eu peguei o celular dela e ela ficou com bastante raiva, pediu para eu devolver o celular dela, senão ela ia quebrar a TV. Eu falei que podia quebrar a TV porque eu queria ver o que tinha nas conversas, nas fotos. Eu encontro em 2020 uns meninos na casa, na verdade um menino na casa dela, e eu não conseguia acreditar naquilo, mesmo olhando eu não conseguia acreditar. Então eu fiquei bastante com raiva, perguntei o que era aquilo, por que ela estava fazendo aquilo comigo, e ela simplesmente pegou o celular da minha mão, tentou esconder. Eu falei, não vai pegar, então eu vou quebrar a TV. Daí quebrou a TV, eu tive que pegar ela e tranquei ela no quarto e chamei 2 amigos meus, um homem e uma mulher, para justamente evitar problemas, né, com a polícia, enfim, com coisas assim. E ele também alega que a Carol dava em cima de vários meninos que jogavam com ela. Uma vez ele chegou a ver essas conversas e era basicamente muita putaria. Ela se mudou para São Paulo novamente. Foi aí que eu descobri que ela tinha um caso com esses amigos dos jogos com meninos de São Paulo. Só que isso eu descobri, pessoal, agora em 2024, olha que legal, né? Ele afirmou, né, que os dois estavam... Ela estava namorando 2, né? Tudo bem. O que é que o trouxa fez? Esqueceu.
passou por cima. Agora em 2023, final de 2024, ali chegando em 24, ela começou a jogar um jogo e começou a conversar com pessoas de maneiras inadequadas. Conversei com ela, falei que não gostava, pedi pra ela mudar. Foram 1, 2, 3, 4, 5 conversas e ela repetiu da mesma forma, como, olha a voz desse cara como é gostoso, tem voz de safado, né, não sei o que. Pode ser brincadeira, pode, mas não é uma brincadeira pra quem tá namorando, né. No fim eu peguei mais um print que ela apagou do meu celular, depois que eu tirei, que foi ela dando em cima de um outro moleque dentro desse joguinho online, mandando uma foto de biquinho, aí o outro respondia, nossa, que delícia de boca, sabe, conversas inadequadas. Eu não vou explanar ninguém, não sou eu que falo que o meu objeto, né, sexual tem gosto de morango. Até que o Henrique fala que ele acabou ficando mais próximo de outra pessoa, então ele decidiu contar isso pra Carol. Pra quando chegar em uma gravação do Rio de Janeiro e eu simplesmente trocar uma ideia com uma pessoa, que no caso vocês sabem quem é, né, a Agatha, a Thay, eu desabafar o que eu tava dentro, porque eu não tenho amigos. Por ela manter o segredo, eu abri meu coração pra uma pessoa, eu não tenho muitos amigos que eu possa conversar, então foi a única pessoa que eu decidi abrir o meu coração, porque basicamente ela viveu também uma história parecida e a gente realmente só conversou, não teve nada mais disso. Eu contei pra Carol o que estava acontecendo, que eu estava gostando de outra pessoa, tentando 8 meses, ela me traindo todos esses anos e meses, e ela surtou. Ela perguntou quem é que era a menina, eu falei que não, falei pra ela voltar pra mim porque eu já tava muito ruim da cabeça por conta dos remédios, e eu estava louco da cabeça tomando esses remédios para quando eu descobrisse alguma coisa ruim vindo dela, eu não ficasse tão desesperado, sabe? Quando eu contei pra Carol que tinha uma outra pessoa, que eu estava gostando de uma pessoa, e eu falei pra ela se decidir, porque eu não ia ficar nessa putaria de ida dela ficar conversando com gente, chamando gente pra casa dela. Eu pedi uma posição dela e ela acho que deu uma ignorada. O que eu estranhei nessa parte é que o Henrique confessou sim que queria voltar pra ela, mas ao mesmo tempo confessou que estava gostando de outra pessoa. Após a Carol ter uma crise de ansiedade, o Henrique resolveu ir no apartamento dela pra tentar ajudar. E com isso ele acabou olhando o celular dela e aparentemente não gostou muito do que ele viu. Até que um dia que ela teve uma crise de ansiedade, eu fui na casa dela e eu tentei acalmar ela. E eu vi que ela colocou a senha do celular dela, porque ela tinha mudado, né? Então, enquanto ela tava deitada, eu mexi no celular. Eu encontrei exatamente isso, que ela tem um morango na coisa por conta, né, das partes íntimas, que nunca beijou um carioca, enfim, cara, tipo, são coisas que pra um homem é muito difícil ver, sabe? E de qualquer forma, eu ainda tentei passar por cima, sabe? Daí foi nessa hora que eu falei, ó, deixa quieto, eu não quero mais, eu tô solteiro, segue tua vida aí, porque mesmo a gente terminando, a gente ainda tava conversando, sabe? Tinha aquele vínculo, então eu não sei o que considerar, porque se ela tava conversando com outras pessoas também, por que ela pode e eu não, sabe? Meio injusto, eu acho. O Henrique afirma que em momento algum houve alguma traição da parte dele com essa amiga que ajuda ele a gravar os vídeos. E eu vou falar pra vocês, não houve traição, eu consigo provar isso pra vocês, porque no dia do casamento do Jonan, que foi... Do Jonan, pra quem não conhece, ele é um macumbeiro, enfim. Os vídeos que eu gravo, ele me chamou pro casamento dele, no dia 7, acho que foi dia 7 ou dia 6, enfim, isso não vai importar, porque no dia 5 ela começou a já responder, o mesmo molequinho foi do de morango, enfim. Foi aí que eu decidi viver algo novo, eu decidi seguir em frente. Eu acho que isso incomodou muito a parte da Carol, porque, como eu falei, ela ficou irritada, xingou todo mundo, xingou o Jonan, xingou a Agatha, xingou todo mundo, porque ela não aceitou que eu seguisse em frente com outra pessoa, sendo que ela já estava seguindo há muito tempo, há muitos meses. E aí eu volto à pergunta, se foi tão ruim, Carol, por que você continuou? Porque você provavelmente achou que tinha esperança, né? Eu também achei, eu coloquei muita esperança em você, só não esperava que você fosse abrir minha vida tanto assim. Abri porque eu não tive escolha, e no final, pessoal, eu não sou o monstro que vocês acham que eu sou, eu simplesmente, eu fui corno, sofri por amor, muito, eu era louco, era taxado também como louco, não tem nada com esse menino. Quando eu pegava, tinha. Agora que eu ouvi os dois lados da história, eu já posso tirar uma conclusão. O Henrique continua estando errado pra caralho. Até porque, como vocês já viram, a Carol tem uma print em que o Henrique tecnicamente fala que bateu nela. Então, provavelmente, essa parte da agressão é sim verdade. Mas a Carol também tá longe de estar certa, já que, segundo o que foi dito pelo Henrique, ela era uma pessoa extremamente temperamental e infiel. E eu não sei porquê, mas eu sinto que esses dois vão acabar voltando mesmo com essa polêmica toda. Vou começar a bater.